Unidos em nome do Mestre Jesus. Pedimos a todos para desligarem os celulares. O Mestre nos asseverou, onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então vamos a todos nos envolver com a espiritualidade, né? Que o mentor da nossa casa, agradecemos a acolhida. Vamos fazer a nossa prece de inicial. Queridos companheiros, vamos tranquilizando, serenando os corações. Sabemos que todos tivemos um dia difícil, mas conseguimos chegar a casa. Essa casa que é amparada por Jesus, por toda a falange de amigos espirituais. Esperamos nessa noite poder acrescentar um pouco mais do Evangelho de Jesus, pedir aos amigos espirituais que envolvam o expositor da noite e que ele seja feliz na sua mensagem. E agradecidos que estamos, mais uma vez, vamos orar a prece inicial com aquele poema que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando a todos que, devido ao problema técnico aqui, a gente vai ter que ficar passando o microfone, tá bom? Mas vamos lembrar das atividades da nossa casa, né? Às segundas-feiras pela manhã, passe assistência espiritual, das 8 às 12 horas. À noite, o curso da casa, para compreendermos melhor o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, das 20 às 22 horas. Às terças-feiras pela manhã, das 8 às 12 horas, também temos o passe, né? À tarde temos as gestantes, né? Das 13h30 às 17 horas, né? E à noite, esse nosso trabalho das 20 às 21 horas. Quarta-feira à tarde, das 14 às 18 horas, também temos a assistência espiritual, que é o passe. À noite nós temos o curso com o Laerson, que está aberto a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao curso. Quinta-feira é um tratamento mais para os trabalhadores da casa, é o trabalho de desobsessão. E na sexta-feira à tarde é a assistência espiritual com o médium Laerson, a partir das 17 horas, né? Isso é na nossa casa. E lembrando que sábado, às 10h30 até ao meio-dia, nós temos evangelização infantil, né? Quem tiver crianças pequenas, todos aqui dividido por idade, aqui nessa casa mesmo, tá bom? Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse texto foi escrito pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no livro Pão Nosso, sob o título Homens de Fé. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre
todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem, longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. A seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus. Nessa noite, nós iremos falar exatamente do capítulo 18 do Evangelho. Muitos os chamados e poucos escolhidos. E o nosso amigo Lindolfo fará as palavras. Por favor. Sim. Boa noite. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, traz o tema muitos os chamados, poucos os escolhidos. E este capítulo começa com a transcrição de uma parábola contada por Jesus. Inicialmente, nós precisamos entender o que significa uma parábola. Uma parábola representava uma maneira antiga de se contar uma história. Ela é um pouco diferente das nossas histórias, que tem começo, meio e fim. Na parábola oriental, a parábola que Jesus usou, entra-se direto no assunto e deixa-se a conclusão para cada uma das pessoas que ouve a história. Qual é a utilidade dessa maneira de se expressar? Em primeiro lugar, a utilidade está no fato de que se transmite melhor uma história, se conta melhor uma história, quando ela faz com que a criatura pense, procure uma solução, procure entender. Ela provoca a pessoa, ela estimula a pessoa a pensar. Facilita também a transmissão oral. No tempo de Jesus não existiam jornais, revistas, rádio, televisão. Todo conhecimento era transmitido de boca a boca. De boca a boca, não. De boca a ouvido. E cada um
ia contando para o outro o que se sucedia. Então Jesus gostava de usar a parábola para preservar o seu ensinamento. E de certa forma também, segundo os estudos de teólogos importantes, a parábola permitiu preservar o conteúdo da doutrina do mestre. Não há muito que se possa mudar numa história. Ela se mantém. E Jesus sabia do risco que a sua doutrina correria depois, quando os homens quisessem manipulá-la para atender os seus desejos particulares. Como, aliás, foi feito muito no Evangelho. A continuação do cristianismo na Terra se deu com uma adaptação muito grande. Existe uma grande diferença entre o cristianismo primitivo e o cristianismo após o grande concílio de Constantinopla, que terminou com a fundação de uma religião que sucedeu o cristianismo primitivo, já de nome catolicismo. Então, meus amigos, essas parábolas permitiram com que o conhecimento que o mestre quis transmitir se preservasse com o tempo. Muitas delas, o pessoal não as entendia. E Jesus mesmo dizia que as pessoas ouvindo não iriam entender. E ele as explicava aos seus apóstolos em particular. Não sei se vocês se lembram da parábola do semeador, em que Jesus fala que a semente foi atirada ao solo. Uma parte da semente caiu na estrada e as aves as comeram. Outra parte caiu no meio da pedra, ela cresceu um pouco, mas não podendo se enraizar, com a inclemência do sol ela secou. Outra parte caiu no espinheiro, e com o crescimento dos espinhos, a planta ficou abafada, ela foi sufocada. Mas uma parte das sementes caiu em terreno bom, prosperou e produziu, uma por 30, uma por 60, uma por 100. Aí Jesus, após contar essa parábola para o povo, chamou seus apóstolos e contou para eles em particular e explicou: a semente a que eu me refiro é a palavra. Todo ensinamento que é atirado ao coração do povo, parte desse ensinamento se perde. É aquele ensinamento que as aves do céu retiram, que os espíritos retiram, principalmente aqueles que não se interessam pelo progresso das pessoas. Outra parte da palavra a que cai sobre a pedra são aquelas pessoas que recebem o ensinamento, mas não têm profundidade. A parte do espinho são aquelas em cuja palavra existe, ela fica sufocada pelas vaidades humanas, pela riqueza humana. Agora, a terra boa é o coração preparado para receber o ensinamento, que ao recebê-lo produz. Ou seja, transforma o ensinamento em atitudes, em conduta, em mudança de comportamento, naquilo que nós chamamos de reforma íntima. Então a parábola, e na parábola do semeador, nós temos bem uma ideia da utilidade dela. E esse capítulo 28 começa com uma outra parábola. É a chamada parábola do festim de bodas. Fala da história de um rei em que, se casando o seu filho mais velho, organizou uma grande festa para que todos pudessem participar. Ele mandou preparar uma parte da sua criação, um grande banquete, e enviou convites para os principais personagens da época para que viessem ao banquete
ao festim, à festa do casamento de seu filho. E essa história é interessante porque as pessoas convidadas não foram. Então o senhor, o rei, pediu aos seus servos que fossem avisá-los para vir. E eles fizeram de conta que não era com eles. Alguns nem atenderam os servos, foram procurar resolver as suas coisas, seus negócios particulares, iam para o campo, para as suas fazendas. Ninguém estava preocupado com a festa do rei. Aí voltam os servos e dizem ao rei que não encontraram os convidados. O rei disse: então voltem e falem para eles que eu mandei matar meus bois, mandei matar meus cevados, que o banquete está pronto e que só falta a presença deles para que a gente comece as bodas, o casamento. Os servos voltam para falar com os convidados e os convidados os maltratam e chegam até a matar esses servos inoportunos. Quando o rei fica sabendo desse comportamento, manda seus exércitos para punirem aqueles que agrediram seus servos. E determina que se chamem todas as pessoas, já que os convidados resistiram, apesar do convite repetido, das oportunidades repetidas, que eles fossem às ruas e convidassem todas as pessoas, em todos os cruzamentos, em todas as ruas. Todas as pessoas então passaram a ser convidadas para o festival, para a boda. E então o seu palácio se enche de pessoas e a festa começa com a presença de muitas pessoas. Aí o rei resolve agradecer as pessoas que estavam lá e, andando entre os convidados, encontra um que não estava vestido apropriadamente. Naquele tempo, você quando ia a um casamento, você tinha que vestir uma determinada roupa, um determinado traje, um traje a rigor, um traje especial para essa solenidade. E a pessoa não estava devidamente trajada. Então o rei pergunta a ele: por que você não veio vestido corretamente? E ele fica em silêncio. Então o rei pede aos seus servos que retirem aquele homem dali e que o punam. Que pelas palavras da parábola são muito fortes, que o atirem a trevas exteriores. Nós que somos espíritas sabemos que isso significa: façam esse homem reencarnar para começar tudo de novo. E essa é a história, a parábola do festim de boda, que Allan Kardec coloca e dá o título: muitos os chamados, poucos os escolhidos, para começar a interpretar essa parábola. E como ele a interpreta? Ele diz: a festa, essa grandiosa festa organizada pelo rei, nada mais é do que a instalação do reino de Deus na terra. É a vinda da mensagem, é a vinda de um mundo melhor, é o começo de uma vida melhor, para o qual foram convidados inicialmente os hebreus, que eram um povo de muita fé, que cultuava a doutrina de um Deus só, era um povo monoteísta, um povo preparado para uma grande evolução no campo religioso. Mas o que aconteceu? Este povo escolhido não atendeu o convite. Apesar de que o Senhor enviou novamente outros servos, que foram os profetas, para falarem deste reino, falarem deste momento novo, e os convidados castigaram esses profetas e até os sacrificaram. O próprio Jesus, que veio pessoalmente para fazer o convite a um novo tipo de vida, foi preso, foi torturado e foi sacrificado. Então, essa festa, na verdade, é a própria história da humanidade, que ao receber um convite
nem sempre está disposta a aceitar esse convite. E esse convite, diz-nos Allan Kardec, permanece até hoje para todos nós. Deus nos convida através do Evangelho, através da mensagem dos profetas e principalmente do Evangelho de Jesus, a uma vida nova, a um banquete espiritual de boas ações, da prática da caridade, de ser feliz fazendo o bem e sendo bom. Quando nós recebemos esse convite, cabe a nós aceitar ou não, se escolher ou não, porque chamados todos somos, mas escolhidos só alguns, aqueles que se deixam escolher, aqueles que realmente resolvem aceitar esse convite e participar dessa festa. Agora, surge aí na parábola um elemento novo. Você irá participar dessas bodas, dessa festa, mas é preciso que você se apresente bem vestido, com o traje do casamento, a rigor. E que traje é esse? Que vestimento é esse que nós devemos ter para não sermos expulsos dessa festa? Diz o Evangelho, é o coração puro, é a pureza de sentimentos. Nessa festa nós devemos comparecer sem segundas intenções, sem interesses materiais, ou seja, participarmos desse banquete com o coração livre do apego às coisas materiais, vestidos de fé, de coragem, mas principalmente de pureza e de bondade. Engraçado que as pessoas que dizem aceitar o convite hoje, principalmente os líderes religiosos, não estão vestidos adequadamente. Eles, vamos dizer, numa linguagem mais moderna, pedagiam esse reino, não é? Existe até um célebre pastor que diz que Jesus é o caminho e ele é o pedágio para quem tem que se pagar o dízimo. Quer dizer, transformando a religião, a fé, num negócio, numa receita, numa contribuição, trocando a fé por dinheiro e achando que a beleza da fé e das conquistas espirituais se encontra na riqueza material. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, significa que nós também somos poucos que nos escolhemos e que aceitamos a nova responsabilidade. Porque aceitar participar desse banquete não é fácil. Ser espírita é difícil. Antigamente as pessoas diziam, eu não sou espírita porque eu não tenho condições de ser espírita. O espírita é uma pessoa que tem que ser muito perfeita. E Emmanuel esclarece isso dizendo que não. O espírita não é perfeito e não precisa ser perfeito para ser espírita. Allan Kardec perguntou aos espíritos como se reconhece o verdadeiro espírita, e os espíritos responderam, o verdadeiro espírita é reconhecido pelos esforços que realiza pela sua transformação. Então o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, e não aquele que é um santo, um anjo, que usa as asas e que sai voando por aí. Então você pode dizer sim, eu sou espírita, mas sou imperfeito, mas estou me esforçando para mudar, para melhorar e para fazer o melhor de mim. Meus amigos, se Deus nos chama, nós é que nos escolhemos. Fica para nós a tarefa de aceitarmos esse convite e de participarmos dessa festa. O Rei é Deus, nosso Pai Celestial e nosso Criador. O festim das bodas significa o reino dos céus, cujo advento coube a Jesus anunciar e nos preparar para lá entrarmos. Jesus cumpriu seu mandato, nos trazendo o seu evangelho de amor e nos ensinando a amar
de a perdoar o próximo. Os primeiros convidados foram os povos hebreus, não porque fossem melhor que os outros, mas porque acreditavam num Deus único. Assim, Deus lhes enviou os profetas para anunciarem a vinda do Messias e a necessidade de se purificar e se arrepender de seus erros e se conduzir na vida de forma mais reta e de acordo com os mandamentos revelados no Monte Sinai. O povo hebreu se manteve impermeável às mensagens enviadas por Deus por intermédio dos profetas, desprezando-as. Deus tenta novamente despertar esse povo e lhes envia o próprio Jesus, a fim de lhes recordar as leis de Deus, aperfeiçoar o seu conteúdo e lhes ajudar a compreender mediante o exemplo de vivência na lei do amor. Jesus encontra o povo mergulhado no materialismo. Mesmo aqueles que lideravam os templos o faziam por interesse próprio. Buscavam a religião Deus como meio de conseguir coisas materiais, mediante oferendas nos altares e sacrifícios de animais. Eles lucravam com isso, estavam longe de buscar a religião como um meio de melhorar, reformando-se interiormente. Antes de não compreender a mensagem da qual Jesus se fazia portador, ainda o humilharam e o crucificaram. Vejam que Jesus conhecia sua trajetória, pois quando disse na parábola que mataram os servos do rei, estava se referindo a si mesmo e ao martírio que estava por vir. Na parábola, ainda diz que o rei enviou seu exército e exterminou os assassinos. Sabe-se que, após a crucificação de Jesus, os romanos trucidaram o povo hebreu e Jerusalém foi quase totalmente destruída. Mas não devemos entender que Deus ficou irado e que a destruição de Jerusalém ocorreu como vingança. Isso seria admitir que Deus nos pune como vingança. Não, Ele não nos pune jamais. O que ocorreu é que cada vez que o povo se negava a seguir o chamado de Deus, assinavam uma promissória que uma hora ou outra deveria ser saudada perante a lei de ação e reação. Se não foram capazes de seguir os ensinamentos de Deus por amor, teriam agora de experimentar pela dor. Porque aqui nesse texto, lembra bem o autor, que existem dois caminhos que nos levam a Deus. O caminho do amor, quando a gente faz as coisas por saber que são certas, que nos levam à felicidade. Ou o caminho da dor, quando a gente não faz as coisas e a dor vem nos corrigir, vem nos ensinar. Para os povos, assim como para as pessoas, existe o caminho do amor e existe o caminho da dor. Cabe-nos escolher qual caminho nós queremos percorrer. Ainda na parábola, o rei manda convidar a todos, quantos fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Isso significa que o evangelho seria pregado para todos os povos, pagãos e idólatras, e para todas as nações. E que estes, na medida em que aceitassem a boa nova, seriam admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados. Porém, não basta ser convidado. É necessário vestir a túnica nupcial, que traduzimos não como vestimenta, mas como a pureza de coração e o desejo de servir ao próximo. Assim, declarar-se membro dessa ou daquela religião não é suficiente. É preciso vivenciar o Evangelho como agente transformador, renunciando aos vícios, aos defeitos e amando o próximo e a si mesmo. Nós, normalmente, não conseguimos captar os chamados de Deus. Ficamos à espera de algo fantástico, como nos filmes bíblicos, onde entre as nuvens se abram raios solares e se ouça a voz de Deus nos chamando, João, Antônio, Benedito.
Porém, os chamados de Deus ocorrem de forma sutil, interior e nas pequenas coisas. Por exemplo, chamado de Deus é para darmos atenção aos nossos familiares, mesmo quando, ou principalmente quando o convívio é difícil, porque este é o primeiro e maior compromisso que temos nessa encarnação, a família. Então o nosso primeiro chamado é viver em paz com a nossa família. Muitas vezes nos doamos no auxílio ao próximo, mas deixamos nossos familiares em casa, carentes de afeto e de certa forma órfãos, sem o nosso amparo. Aqui conta inclusive a história de um garotinho que queria muito passar um tempo com seu pai e pergunta a ele: pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai lhe responde: ganho R$30 por hora. O menino sai correndo e volta desanimado. O pai lhe pergunta: o que foi, filho? Pai, estou precisando de R$7. Tudo bem, filho, isso não é problema. Aqui estão os R$7 que você precisa. Mas, filho, para que precisa desse dinheiro? Ah, pai, eu queria ficar com o senhor por 1 hora, mas eu só tinha R$23. Então precisava de mais 7 para ficar 1 hora com o pai. Então, o chamamento é esse. É a presença da gente junto às pessoas que Deus colocou ao nosso lado. É a nossa paciência com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com o nosso irmão. É o nosso espírito de sacrifício que muitas vezes tiramos de nós para dar para eles, para assegurar a eles um pouco mais de conforto, de crescimento e de progresso. É o primeiro grande chamamento ao banquete divino. É a nossa família que nos proporciona. E sempre que a família nos cobrar paciência, nós estamos recebendo o chamado. Será que iremos atender e responder? Porque muitas vezes o que nós podemos fazer pela nossa família é só isso, ter um pouco de paciência, já que o resto, às vezes, a gente não consegue fazer. Alguém que nos procura para desabafar, por exemplo, é um outro chamamento. É Deus pedindo a você que ouça o seu irmão, que ofereça a ele o ombro para que ele possa desabafar, para que ele possa ficar melhor. Alguém que nos pede ajuda, esse também é um chamamento. Um convite para exercer um trabalho em benefício de irmãos carentes, como, por exemplo, colaborar nos enxovais infantis dessa casa, no trabalho de sopa distribuída graciosamente para as pessoas pobres. Frequentando uma instituição como essa, é um chamamento. Há muito o que fazer aqui. Nossa companheira nos contava dos trabalhos da instituição e dizia que às vezes falta mão de obra. É muita gente precisando de ajuda e pouca gente para ajudar, para assumir um compromisso. Não, eu vou assumir um compromisso. Eu vou ajudar o centro espírita que eu frequento com o meu tempo, com a minha presença. E ela nos disse, inclusive, aqui para trabalhar não precisa ser doutor. Basta aceitar uma vassoura e sair varrendo, que já está muito bom. Meus amigos, visitar alguém enfermo e levar uma palavra de ânimo é também receber um chamamento. Nós costumamos fugir das pessoas doentes, né? Mandar recado ou fazer um telefonema rápido, inventando um monte de desculpa para não visitar o amigo que está doente. Mal sabemos nós que a nossa presença pode ajudar tanto. Quando você visita um doente, muitas vezes os amigos espirituais podem usar a sua energia, a sua força, o seu ectoplasma, como se fala, para ajudar o doente a melhorar. Fora o aspecto psicológico. Vocês já estiveram doentes alguma vez? Já receberam visitas em suas doenças? Então vocês sabem o valor que tem determinadas presenças quando a gente fica doente. Ou então, simplesmente orando por alguém que sofre,
seja qual for o motivo do sofrimento. Tem muita gente aí que fala, que reza, que ora por fulano, por Beltrano. Uma vez um espírito me contou que acompanhou uma dessas pessoas que disse que à noite orava pelo amigo e percebeu que ele só fez meia oração porque ele dormiu na metade do Pai Nosso. Então, meus amigos, mesmo nas orações, nós precisamos fazer o trabalho inteiro. Se você dorme quando deita por causa do cansaço, ore sentado. E se sentado você também sente sono, ore de pé, mas não deixe de orar, porque a sua oração muitas vezes é aquilo que o plano espiritual precisa, como ferramenta, como instrumento para ajudar alguém que sofre. Quando somos chamados a assumir o nosso papel de cristãos, assumindo as tarefas que nos são oferecidas na casa espírita, muitas vezes nos declaramos demasiadamente ocupados, tímidos, instruídos, ou ainda justificamos dizendo que somos jovens demais ou velhos demais. O Espiritismo acabou com essa história de jovem demais e velho demais. Todos nós somos muito novos perante a eternidade. Uma vez, lendo um trabalho de estudos sobre a idade do espírito humano, nos informou o autor que a nossa idade média aqui, como seres criados por Deus, é mais ou menos 600 mil anos. Vocês sabiam que vocês têm 600 mil anos? Já é um pouquinho, né? Mas não se preocupem, porque pela frente vocês vão ter a eternidade. Então, meus amigos, a velhice, assim como a infância, não podem ser motivos para a gente não fazer nada. Eu frequentava uma instituição aqui no Taboão, uns anos atrás, onde nós tínhamos um companheiro que tinha uma doença muito grave, doença de Chagas. Então ele tinha o coração dilatado e ele estava sempre no médico, e o médico sempre prevenindo a ele que aquilo era incurável e a qualquer momento ele poderia desencarnar, né? Então ele estava preparado para isso. Aí abriu-se uma inscrição para um curso. Nós naquela ocasião dávamos o curso da iniciação espírita da Aliança Evangélica, curso básico de espiritismo, né? E ele veio perguntar para mim se deveria se matricular. Eu falei para ele, Pedro, né? Ele se chamava Pedro, faça a matrícula e frequente o curso. Aí ele me disse, mas Lindolfo, eu estou doente, a minha doença eu não sei até quando vou. Eu falei, não tem importância, você é um espírito imortal. Entra no curso e faz o curso. E ele realmente entrou no curso e frequentou o curso durante 2 anos. Depois ele morreu. Deveria ter feito o 3º ano, mas não deu tempo. Anos depois, participando de uma sessão espírita na Vila Carrão, na Zona Leste, através de uma médium psicógrafa, nós recebemos uma mensagem assinada por ele, em que ele diz, assina inclusive Pedro, ele se lembra, essa médium não me conhecia, nem a ele, né? Um fenômeno muito autêntico. Ele, na carta que ele me mandou, ele dizia que estava muito agradecido ao conselho que eu dei, porque quando ele chegou no plano espiritual, depois que ele foi socorrido pelos amigos espirituais, ele teve direito de se matricular numa escola já num ano superior, porque ele tinha começado aqui o curso. Então, vocês que se sentem tão velhinhos, podem começar, porque vocês têm escola garantida para continuar lá. Então, nada de dizer, não, meu tempo passou, meu tempo se foi. E não se foi não, meus amigos. Nós sempre temos o tempo, temos a eternidade pela frente. Continuando o nosso tema, assim passamos nossas vidas postergando ao máximo o trabalho devido. Muitas vezes, quando aceitamos determinada tarefa, o fazemos como meio de barganhar com Deus. Tem mais esse negócio, não é estranho? Olha, eu vou no centro, eu vou ajudar, mas eu quero um emprego melhor, quero ganhar mais.
Ou seja, você quer fazer logo um negocinho com Deus, não é? Imagine, você vai fazer negócio justo com o dono de tudo? Não precisa. Se você cair nas graças dele, meu amigo, sai de cima, né? Porque você vai subir feito um rojão. Então, meus amigos, nós não podemos usar também essa nossa disposição de servir a fim de trocarmos por alguma coisa. Vamos tentar ser bons pelo fato de sermos bons e não das coisas que iremos conseguir. Mas é claro que, existindo uma lei de causa e efeito, na medida em que você fizer o bem virá sempre de retorno para você, em seu socorro, principalmente nas horas de maior dificuldade. Mas se for este o caso, mesmo que você queira trocar, é melhor fazer, porque pelo menos você pode aprender alguma coisa e é o primeiro passo. No segundo, já estará trabalhando por amor, e no terceiro, terá aprendido a lição. A vida nos oferece caminhos muito vastos para a perdição. E aí este capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, entra no tópico da porta larga e da porta estreita. Quando Jesus nos aconselha a buscar a porta estreita e nos esclarece que o caminho da porta estreita não é fácil, mas se nos mantivermos decididos a trilhar esse caminho, estaremos amparados por ele nos momentos de maiores dificuldades. Meus amigos, não nos esqueçamos que Jesus, aos seus apóstolos, na ceia do cenáculo, a chamada Santa Ceia, naquele que tem o quadro de Leonardo da Vinci, né, reproduzindo a ceia, naquele momento que ele pronunciou seu último discurso, seu último sermão aos discípulos, ele disse para eles não ficarem com medo, porque ele estaria com eles até o fim dos tempos. E essas palavras nós podemos também receber para nós. Jesus estará conosco sempre. É preciso que a gente queira estar com ele. Então busque-o para que ele possa te encontrar. Aceita o convite e entra logo nessa festa. É a festa do trabalho, é a festa da caridade, é a festa de uma vida nova, em que nós vamos trocar os nossos sonhos materiais por um desejo espiritual sincero de progredir e de sermos felizes. Jesus também adverte nesse capítulo que não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, porque a maioria os faz como atitude externa, enquanto o que ele quer é nosso próprio coração e o calor do nosso corpo. Então não adianta também você estar com Jesus na boca, nos lábios, nos quadros. É preciso que você tenha Jesus no coração e mostre que ele está dentro de você pela sua conduta, pela sua maneira de se conduzir. Ao decidirmos trilhar o caminho do bem, que o façamos com amor. E ao crer, que possamos crer com uma fé raciocinada e alicerçada no Evangelho de Jesus. Se assim nos conduzirmos, por mais que enfrentemos tormentas e tempestades, nada sofreremos, pois a nossa fé estará fundamentada e colocada sobre a rocha, e não em terreno arenoso, que é o culto exterior. Neste capítulo, meus amigos, ainda nos diz que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então todos nós iremos ser cobrados a respeito de uma mudança de atitude. Todos nós estamos tendo acesso ao Evangelho e devemos buscar o conhecimento e não nos quedarmos com preguiça, covardia ou comodismo. É hora de fazermos alguma coisa. É hora de fazermos a diferença. É hora de buscarmos uma mudança. Velhos ou moços, caminharemos juntos rumo à eternidade e nos encontraremos todos no plano espiritual. E lá faremos planos,
Retornaremos para novas encarnações ou iremos para outros mundos? Continuaremos o nosso progresso rumo ao infinito. A mensagem imortalista do Espiritismo nos mostra que a parábola de Jesus é um aviso, não é uma sentença condenatória. Nós não estamos condenados a nada, nós estamos convidados, isso sim, a uma vida melhor. Que Jesus nos abençoe. Então, só temos a agradecer por mais essa oportunidade, né, de lembrarmos que todos nós temos possibilidades. A gente precisa apenas de um ingrediente: boa vontade. Porque tudo nós podemos fazer, cada um de acordo com as suas possibilidades e condições. Então, nós temos condições de fazer qualquer coisa em referência ao próximo e a quem está o próximo mais próximo, que são os nossos familiares, mas também o próximo que cruza conosco a rua, no trânsito. Sempre temos possibilidades de nos melhorarmos. Então, esse é o convite da semana. O que nós podemos fazer de melhor, né? O que nós podemos fazer para quem está ao nosso redor? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos a presença e contamos com vocês na próxima semana. Graças a Deus. Jesus amado, aqui nos encontramos, Jesus, por mais uma noite de aprendizado. Envolva-nos, Pai, com vosso amor, com vossa paz, com a vossa luz. E que possamos, Pai, tirar proveito das palavras ouvidas pelo nosso irmão Lindolfo sobre a passagem do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aqui estamos nós buscando, Pai, quem sabe no futuro ser um dos escolhidos. Mestre Jesus, derrame sobre nós vossas bênçãos, envolva todos os nossos irmãos presentes com a vossa luz, com a vossa paz, com o vosso amor, que cada um possa receber tudo aquilo que aqui vem buscar, Mestre. Que cada um possa sair daqui higienizado, revigorado, fortalecido, e que possa voltar para os vossos lares em paz. Ó Mestre Jesus, envolva também esses nossos irmãos enfermos. Quero estender em particular a nossa irmã que está numa casa de repouso, Maria Galisteu, que se encontra com a sua saúde enfraquecida, que ela possa ser revigorada, Jesus. Que esses nossos irmãos médicos que aqui trabalham, os enfermeiros, se for permitido por vós, Mestre, que possam visitar aquela clínica na rua José Elias, número 83, no Alto da Lapa. É assim todos que lá se encontram, os nossos irmãos idosos. Envolva também os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, debaixo dos viadutos. Tantos irmãos sofrendo, inclusive agora nessa época tão fria. Os nossos irmãos que se encontram em hospitais, Pai, nas prisões. Ó Jesus, fortaleça-nos, ilumine nossas mentes. Abra os nossos corações, Mestre. Que possamos ser este instrumento de vossa paz, este trabalhador da vossa santa seara, Jesus. Sempre com muito amor, com muita humildade e simplicidade. Que possamos caminhar em direção a vós, Jesus. Abençoe esta casa, os nossos mentores, o nosso mentor da casa, doutor Adolfo, doutor Napoleão, doutor Franco, doutor José Maria, enfim, todos os enfermeiros, as correntes que nos auxiliam
essas correntes socorristas, esses irmãos que nos ajudam nos trabalhos. Ó Mestre, receba a nossa prece, Jesus. Permita que ela possa chegar até vós e voltar em forma de luz e de bem sobre toda a humanidade, Jesus. Que esses irmãos possam receber essas vibrações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.